A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos Adolescentes. Já estamos na lição de número 7 desse terceiro trimestre, que traz por título A Segunda Viagem Missionária. Já estudamos da primeira, onde Paulo passou, como foram suas atitudes, o que aconteceu com ele. E estudamos recentemente também a questão do Concílio de Jerusalém, que foi por causa dos gentios que estavam aceitando a Cristo. E hoje chegou o dia da nossa segunda viagem missionária, que vai estar tratando acerca da viagem de Paulo que fez na Europa, ganha muita alma para Jesus, tá bom? E se você também conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, deixa aqui nos comentários, #amo dinâmica, que eu vou deixar para ti no todo especial, tá bom? Já deixo bastante claro o seguinte, a dinâmica e o vídeo-aula da lição 6 já está em nosso canal, e também a dinâmica da lição 7 já postei também no canal, viu? E hoje é dia da nosso vídeo-aula. Espero que você goste e que seja uma bênção em nome de Jesus. E vamos para a nossa aula. Lição número 7, o traz por título A Segunda Viagem Missionária. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao 41, e também Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Eu recomendo que você faça a leitura, até porque os alunos não têm esse conhecimento e precisam adquirir cada vez mais, tá bom? Vamos agora para a mensagem que está no livro de Atos, capítulo 15, versículo 36, a parte B, que diz o seguinte: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles ainda estão bem. Ou seja, a grande preocupação que Paulo tinha quando ele fez a primeira viagem missionária, muitas pessoas aceitaram a Cristo. Nessa segunda viagem, ele pensou que estaria passando pelos mesmos lugares para ver se as pessoas estavam bem, se continuavam na mesma fé ou se tinham se afastado do caminho do Senhor. E esta preocupação tem que ser no coração de todo mundo, viu? Nós precisamos estar atentos para ver se as pessoas que estão aceitando a Jesus estão continuando na nossa igreja. Tem pessoas que aceitam a Jesus e nunca mais voltam. A igreja precisa ir buscar essas pessoas. Meu Deus do céu. O alimento hoje é forte, viu? Vamos agora para a nossa hora de descobrir. Presta atenção. Você está pronto para continuar estudando a rota de Paulo? Depois de ter participado do debate teológico em Jerusalém, o apóstolo planejou visitar as igrejas que havia fundado na primeira viagem. No meio do caminho, veremos o que foi preciso rever a programação e reajustar a rota. Seu plano era circular pelas igrejas da Ásia Menor, mas acabou indo para a Europa. Ou seja, meus irmãos, Deus ele tem os seus projetos. Paulo ele pensou o seguinte: vamos fazer a nossa segunda viagem. Nessa segunda viagem nós vamos retornar pelo mesmo caminho que nós fomos da primeira. Até para que nós possamos ver se as pessoas estão com Cristo, como é que estão as igrejas e assim por diante. Ele não sabia que Deus tinha outro projeto. Muitas das vezes nós temos nosso projeto, nós temos os nossos planos, mas nenhum projeto humano, nenhum plano humano supera o projeto de Deus. A intenção de Deus para com a vida de Paulo não é que ele retornasse para a igreja da Ásia para ver os irmãos, mas sim que pudesse estar ganhando novas pessoas para Jesus, no caso agora na Europa. Paulo foi o grande missionário na Europa. Por isso, meus irmãos, que nós devemos estar à disposição do Espírito Santo, porque ele sim vai estar guiando a nossa vida cada vez mais. Vamos agora para a nossa hora de aprender. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé continuaram mais algum tempo com os irmãos e as irmãs em Antioquia, ensinando sobre as Escrituras. Então, Paulo decidiu que era hora de fazer outra viagem missionária, a fim de visitar as igrejas por onde havia passado na primeira viagem. Ou seja, irmãos, Paulo continuava congregando, cultuando ao Senhor. E isso tem que estar também em nossa vida. Tem muitas pessoas que pensam que são pregadores, que são missionários, que não precisam prestar conta a ninguém, que não precisam estar congregando, não precisam ir para a igreja por culto de ensinamento, por culto de EBD. E na verdade, nós precisamos cultuar o Senhor constantemente. Nós precisamos ir para o culto de doutrina, nós precisamos estar dando atenção à nossa igreja local.
Paulo fez exatamente isso, fazia a missão, fazia a obra do Senhor, mas quando retornou para Antioquia, ele continuou congregando. Você pode ser usado por Deus, mas no entanto precisa ter submissão e respeito pela sua igreja e pela liderança. Tem muitas das pessoas, irmãos, que pensam que por estar fazendo a obra do Senhor, por pregar bem, por ganhar alma, não precisa ter respeito por ninguém, obediência por ninguém. Esse não é o papel cristão. Paulo deixa bastante claro que quando ele retorna de uma grande obra, ele continuou congregando e fazendo a obra do Senhor. Quando Deus chamou novamente, ele agora vai dar início à sua segunda viagem missionária. Vamos dar início agora ao estudo dos tópicos, tá bom? No primeiro tópico está escrito a rota da segunda viagem. Nessa lição agora, irmão, nós vamos estar vendo o que aconteceu com Paulo na segunda viagem missionária. Você sabe também que teve a primeira viagem e agora é a segunda viagem missionária. Mas deixa eu lhe dar um conselho de Deus para o seu coração, tá bom? Nessa lição aqui agora, você não vai detalhar o que aconteceu com Paulo nessa trajetória, onde Paulo passou, onde ele pregou, como foi a sua pregação e assim por diante. Porque a lição número 8 vai estar tratando acerca do diário, o que aconteceu com Paulo em cada lugar desse, tá bom? Você vai estar mencionando, mas não vai dar detalhes, porque esse será o tema da lição de número 8. Vamos para a nossa lição. O plano inicial da segunda viagem era Paulo e Barnabé percorrerem as cidades por onde tinha pregado e plantado as igrejas, mas houve um desentendimento entre eles. Você lembra que do jovem João Marcos o havia deixado durante a primeira viagem e voltado para Jerusalém. Barnabé queria dar uma nova oportunidade para ele e desejava levar João nesta nova viagem. Paulo discordou fortemente, por isso a dupla separou. Então Barnabé seguiu em viagem e navegou para Chipre com João, e Paulo seguiu seu plano na companhia de Silas. Atos capítulo 15, versículo 37 ao 39. Olha só, meus irmãos, na primeira viagem missionária saiu Paulo, saiu Barnabé e saiu João Marcos, mais conhecido como Marcos, tá bom? Mas no meio da trajetória, João Marcos desistiu, abandonou a Paulo e Barnabé e retornou para Antioquia. Isso trouxe bastante preocupação e Paulo não gostou disso, porque deixou ele na mão. E Paulo e Barnabé estaria precisando muito de ajuda. E, no entanto, quando João Marcos decide retornar, deixando assim Paulo e Barnabé na mão. E isso trouxe bastante frustração para a vida do apóstolo Paulo com relação à confiança a João Marcos, tá bom? E isso também, irmãos, trouxe uma grande discussão na segunda viagem. Que quando teve a oportunidade de fazer a segunda viagem, Barnabé, que era tio de Marcos, no entanto, queria fazer o seguinte: queria que João Marcos fosse com ele na segunda viagem, dando assim uma segunda oportunidade. Mas quando Paulo ficou sabendo que Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não gostou e começou a haver agora uma grande discussão. Por que dar oportunidade para ele? Nós precisamos de pessoas que nós devemos ter confiança. Não pode nos deixar na mão. Ele já nos deixou um dia e pode deixar novamente. E começou a ter aquela discussão se ia ou não ia levar Barnabé com eles nessa segunda viagem missionária. A discussão era o seguinte: se João Marcos ia ou não ia com eles nessa segunda viagem missionária. Até porque na primeira ele foi, desistiu e deixou ambos na mão. E isso trouxe bastante frustração para o coração de Paulo. E Paulo não aceitou isso. Como Paulo não aceitou a opinião de Barnabé, o que aconteceu? Barnabé pega João Marcos agora e vai retornar pela mesma viagem missionária, nos mesmos lugares onde Paulo e Barnabé foram da primeira viagem. Barnabé retorna agora não mais com Paulo, mas sim com João. E Deus agora direciona que Paulo e Barnabé vão para outra região, uma outra área, porque esse também era o projeto de Deus. Tem momentos, meus irmãos, que Deus vai estar nos unindo a algumas pessoas. E há momentos também que Deus vai estar nos separando. E nós precisamos estar atentos a isso. Se você for ver, nessa segunda viagem, ambos estariam para o mesmo lugar. Mas Deus agora criou uma situação também e acabou acontecendo duas viagens missionárias. Uma de Paulo para outra região da Europa e agora o Barnabé e João Marcos para aquela outra região onde já tinha sido visitados. Mas, no entanto, precisava de apoio apostólico, para que pudesse trazer também a palavra de alento, uma palavra de conforto para os irmãos que tinham aceitado a Cristo. Então, muitas das vezes, há momento de união, mas também há momento de separação, com relação ao reino de Cristo possa continuar crescendo. Não é divisão na igreja, mas é divisão de lugares. Um vai para o norte, o outro vai para o sul, porque o evangelho de Cristo tem que continuar crescendo cada vez mais. Assim, Paulo e Silas saíram de Antioquia, da Síria, e cruzaram a Ásia Menor. Atos capítulo 15, versículo 40 e também Atos 16, versículo 8. Passando pelas regiões da Cilícia, Galáxia, Frígia, Mísia. Então seguiram pela Europa, Atos capítulo 16, versículo 12, onde ocorreu a maior parte da viagem. Primeiro na Macedônia, na cidade de Filipos, Apolônia, Ampífolis, Tessalônica e Bereia.
depois na Caia, na cidade de Atenas, Corinto e Secleia. O caminho de volta foi por Éfeso, onde ficaram algum tempo antes de seguirem para Jerusalém, tendo desembarcado em Cesareia. Ou seja, irmãos, a segunda viagem de Paulo foi muito extensiva, foi grande, passou por vários lugares que ainda não conheciam o evangelho. Preste atenção, Barnabé seguiu sua trajetória por onde o evangelho tinha sido assim pregado. Paulo, ele já tinha anunciado o evangelho, já tinha igreja constituída, mas, no entanto, Deus estava separando agora Paulo e Silas para uma grande obra em lugares que ainda não conheciam o evangelho. Ou seja, tem muitos lugares, irmãos, que precisam da sua pregação, precisam da minha pregação. Tem muitos lugares, irmãos, que nunca ouviu falar de Jesus e está precisando que Deus possa levantar missionários que tenham coragem e chamada para exercer seu ministério. Mas esses missionários, essas pessoas que têm chamada, precisam honrar o chamado de Cristo, precisam ter dedicação, precisam estar em oração e consagração para que Deus possa estar guardando. Porque mesmo Deus chamando e capacitando, essas pessoas vão passar por dificuldade, por tribulação, por sofrimento. E ninguém gosta de sofrer. Mas nós aprendemos que por causa de Cristo, por causa do Evangelho, nós devemos sofrer. Através do sofrimento, vamos ter intimidade e relacionamento com Deus. E mesmo que nós venhamos morrer, no entanto, nós vamos ter a nossa salvação em Cristo Jesus. Eita, meu Deus do céu! É forte, viu? Que Deus possa estar levantando missionários para pregar nos 4 cantos desta terra, viu? E quem sabe não vai ser você que vai ser levantado como missionário, viu? Receba em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ainda ao tópico 1, tá bom? Ao invés de continuar na Ásia Menor, Paulo e seus companheiros se dirigiram à região da Macedônia, pegaram o navio em Troade e chegaram a Filipos. Era a primeira viagem registrada do apóstolo à Europa. Lucas conta que no sábado, em Filipos, Paulo foi pregar na beira do rio, onde existia um lugar de oração. Será que não havia mais sinagoga naquele lugar? O apóstolo mudou de estratégia e deu tudo certo. Ali, os missionários conheceram Lídia e outras mulheres. Atos capítulo 16, versículo 13 ao 15. E assim nasceu uma igreja que amou e ajudou Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 14 ao 19. O nome desse lugar é familiar, Filipos. Sim, é onde moravam os irmãos que receberam a carta aos filipenses. Depois continuaram a rota por outras cidades na Macedônia. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo foi sozinho para a região da Caia. Atos capítulo 17, versículo 14. Ou seja, meus irmãos, nós percebemos aqui a necessidade da obediência na obra do Senhor. Quando Paulo começa agora a pregar o evangelho na Europa, as pessoas começam a aceitar a Cristo. Paulo chega na cidade de Filipos e lá começa a pregar. E nesse lugar chamado Filipos, nessa cidade, criou-se uma igreja muito forte e foi bênção de Deus na vida do apóstolo Paulo. Essa igreja chamada Igreja de Filipenses, que recebeu até uma carta que está na Bíblia Sagrada, que é a Igreja de Filipenses, começou a receber agora a palavra de Cristo, a aceitar, e muito ajudou o apóstolo Paulo. Essa igreja ao Filipenses sempre estava ajudando o apóstolo Paulo, porque foi ele que ganhou para Jesus. Eita, que coisa boa quando você ganha uma cidade, um bairro, uma família para Jesus. Essas pessoas nos amam, irmãos, porque sabem da nossa importância na vida deles. E foi assim que aconteceu na igreja de Filipos. Quando Paulo pregou, eles aceitaram a Cristo, criou-se agora a igreja, e essa igreja amava bastante a Paulo, e sempre estava ajudando, porque assim deve ser o nosso amor. Nós devemos honrar, valorizar, respeitar as pessoas que estão nos ganhando para Cristo e estão nos ensinando. Devemos amar e honrar os nossos líderes, nosso pastor e professor da Escola Bíblica Dominical. Agora vamos dar seguimento aqui ainda ao nosso segundo tópico. Vamos lá. Quando chegou na cidade de Atenas, ele se deparou com o altar ao Deus desconhecido. Atos capítulo 17, versículo 23. Lá havia muitos altares para muitos deuses. Os atenienses não queriam esquecer de algum deus, então fizeram um altar com esse nome. O apóstolo foi até a Câmara Municipal de Atenas para pregar. Paulo, sábio e dirigido pelo Espírito Santo, adaptou a pregação do evangelho a uma linguagem que seus ouvintes filósofos iriam entender. Paulo explicou que a mensagem do evangelho é sobre o Deus desconhecido, que se torna conhecido por meio de Jesus Cristo. Alguns judeus creram nele. Atos capítulo 17, versículo 32 ao 34. Ou seja, quando Paulo chega agora em Atenas, irmãos, ele percebe que lá no auditório existia um altar ao Deus desconhecido. Paulo, agora usado pelo Espírito Santo, ele entende o seguinte: esse Deus desconhecido que tem um altar aqui, na verdade, ele é o Deus de Israel.
Na verdade, ele é o Deus criador dos céus e da terra, que foi esse Deus que criou tudo. E Paulo começa agora a anunciar o Evangelho de Cristo a partir desse altar chamado Deus Desconhecido, apresentando o seguinte: esse Deus que vocês adoram aí com o nome Deus Desconhecido, ele tem um nome, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que exige obediência dos seus servos, e começa agora a anunciar a Cristo Jesus, porque esse Deus que era desconhecido, tornou-se conhecido, viveu entre nós por 33 anos. E Paulo começa agora a pregar com a linguagem mais culta, para que as pessoas pudessem estar ouvindo, até porque as pessoas que moravam em Atenas gostavam muito de a questão filosofia, sociologia, a questão do conhecimento do homem. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, e claro também pelo conhecimento que ele tinha, começa a pregar uma palavra um pouquinho mais sofisticada, para que as pessoas pudessem entender e crer. E quando Paulo começa a pregar, muitas pessoas começam também a aceitar Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, irmãos, nós devemos ser usados pelo Espírito Santo, porque Deus sabe que a mensagem tem que ser pregada a cada dia. Antes de você for pregar, pergunta a Jesus qual é a palavra, qual o texto. Me usa segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Vamos dar seguimento ainda ao segundo tópico da nossa lição, tá bom? O que aconteceu com Paulo em Corinto? Veja só o seguinte: partindo dali, Paulo foi para Corinto, a capital da região da Caia. Ali, o apóstolo exerceu a sua profissão de fazedor de barracas, até que Silas e Timóteo chegaram para ajudá-lo. Atos capítulo 18, versículo 3 ao 5. Eles trouxeram boas notícias da igreja em Tessalônica. Então, Paulo escreveu a primeira carta a esta igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 e 3 e 6. E mais tarde, fez uma segunda carta também. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto para ensinar sobre as Escrituras. Atos capítulo 18, versículo 11. Como de costume, aos sábados, ele pregava nas sinagogas e sofreu uma grande oposição por isso. Mas, no entanto, Paulo não desanimou. O Senhor lhe apareceu numa visão para encorajá-lo cada vez mais. Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. E ali surgiu mais uma igreja. Depois desse período, Paulo foi para Éfeso, em Priscila e Áquila, onde pregou nas sinagogas. O apóstolo deixou o casal nesta cidade e seguiu a rota de volta para casa, prometendo que voltaria para visitá-los. Nas sequências, deu uma paradinha em Jerusalém para ver os irmãos e as irmãs dali, e finalmente retornou para Antioquia da Síria. Atos capítulo 18, versículo 21 a 22. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava muito preocupado em levar a palavra do Senhor em mais lugares e que essas pessoas pudessem ficar edificadas. Paulo chega em Coríntios, prega, funda a igreja, começa a receber agora notícias de Tessalônica, que estava crescendo, estava se desenvolvendo. Por isso que Paulo agora faz a sua primeira carta e também a segunda carta para levar instruções para que cada vez mais a igreja em Tessalônica pudesse estar crescendo na graça e no conhecimento. E você percebe, irmãos, que Paulo passou um período trabalhando para que pudesse se sustentar e não ficar pesado às igrejas. Quando Timóteo e Silas chegam, começa a ajudar Paulo para que ele pudesse ter mais tempo para anunciar o evangelho. Que você sabe muito bem que as pessoas que pregam, as pessoas que ensinam, precisam ter tempo para ministrar, para estudar a palavra do Senhor. É por isso que normalmente os pastores presidentes, normalmente ele não trabalha na vida secular, para que possa ter tempo para se dedicar na obra do Senhor. Mas é claro que precisa haver dedicação para que os irmãos possam ser bem assistidos cada vez mais. Meu Deus do céu, Paulo viajou demais anunciando o evangelho de Cristo. Verdade, que Deus também possa estar te usando nesta obra em nome de Jesus. Vamos para o nosso terceiro tópico, que diz o seguinte: a sensibilidade espiritual. Antes de falarmos sobre esse tópico, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do nosso canal. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Nós estamos passando todo o suporte necessário para que você possa ministrar a melhor aula, tá bom? Nós estamos enviando para os membros slide, um vídeo chamada, um despertador, artigos, gráficos, resumos, dinâmica por escrito, dinâmica por vídeo. Tudo que você precisa para ministrar a sua aula, nós estamos enviando para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês, que tem uma pessoa preparando esse material e enviando para vocês, tá bom? Mas fique despreocupado, porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Ser membro é seu parceiro. Nós vamos lhe fornecer todo o material necessário para ministrar a sua aula e, no entanto, vocês nos ajudam com valor por mês. Vou deixar passando aqui agora um vídeo dos materiais que enviamos para vocês, tá bom? Assista o nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula,
vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Meu Deus do céu, são muitos materiais, pastor, verdade. Se você quiser ser membro, vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Quando você entrar no grupo, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas, tá bom? Para facilitar a sua vida, ainda vou deixar aqui meu WhatsApp passando. Se tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, pode me perguntar que eu respondo a todo mundo, tá bom? Meu WhatsApp está aqui passando. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Vamos para o nosso terceiro tópico. Terceiro tópico, tá bom? Da nossa lição. A sensibilidade espiritual. Devemos entender que Deus muitas das vezes nos diz não é para nos prejudicar, mas sim para nos abençoar. Devemos sempre seguir o projeto de Deus e obedecer à sua vontade, tá bom? O plano inicial ter dado errado não foi problema para Paulo, pois Deus estava no controle da viagem. Seguiu outro plano, garantiu que judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Salvador. Surgiram novas igrejas e novos líderes. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejado, porque assim Deus desejou. Como lidar com tal situação? Ore. É importante ter intimidade com Deus e discernimento para ouvir seus direcionamentos e conhecer a sua vontade. Nós estamos aqui, irmãos, para obedecer à voz do Senhor. Até a separação que aconteceu com Paulo e Barnabé foi algo providencial de Deus, porque assim acabou acontecendo duas viagens missionárias. Os irmãos que estavam lá na região da primeira viagem missionária foram atendidos por Barnabé e também por João Marcos. E, no entanto, Deus agora ampliou o evangelho de Cristo para a Europa. A Europa conheceu a Jesus Cristo de Nazaré e estava aceitando com o coração aberto. Tudo isso seguindo o projeto de Deus. Mesmo que Paulo queria ir para um outro lugar, mas quando Deus revelou a ele a necessidade de passar para a Macedônia, ele obedeceu à voz do Senhor. E nós estamos aqui para obedecer à voz de Deus. A voz do Senhor tem que direcionar os teus passos. A voz de Deus tem que direcionar os seus relacionamentos. A voz de Deus tem que direcionar as suas escolhas. Assim a nossa vida será abençoada. Nós podemos ver isso na história do apóstolo Paulo com relação às viagens missionárias. O projeto de Paulo era mas o projeto de Deus foi executado na vida de Paulo porque Paulo obedeceu à voz de Deus. Meu Deus do céu, são muitos conhecimentos, pastor, verdade. E nós precisamos passar isso para os nossos alunos, tá bom? Vamos para a nossa conclusão. E se você gostou, você já sabe, né? Deixa seu like, se inscreva, faça sua pergunta, fique à vontade em nome de Jesus. Vamos para a nossa conclusão. A segunda viagem de Paulo foi longa, mas guiada por Deus. Durante esse período, pessoas aceitaram as boas novas de Jesus e novas igrejas surgiram. Nos dias de hoje, somos convidados a entregar nossos planos ao Senhor e prestar atenção ao seu direcionamento. Ou seja, estamos aqui para executar a vontade de Deus. Todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todas as nossas vontades podemos apresentar a Deus, mas a vontade, o projeto, o sonho que tem que ser realizado em nossa vida é o projeto de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Que Deus esteja lhe abençoando, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e que se quiser receber os nossos materiais, venha ser membro é o parceiro. Na descrição desse vídeo vou deixar um link no grupo de informações. Assim você entra no grupo, lhe passa as informações, tudo que é necessário, tá bom? E se quiser comigo, tá aqui meu WhatsApp. Venha conversar comigo, venha ser membro em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.